Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online, dando continuidade à nossa série de devocionais sobre a eclesiologia. Hoje vamos falar sobre a unidade da igreja, ou seja, a importância que o texto neotestamentário fala, né, dessa comunhão, dessa unidade daqueles que creem em Jesus como seu Salvador pessoal, que acreditam na revelação das Sagradas Escrituras como um guia, um manual para a vida em comunidade, né, viverem. Então, é sobre isso que vamos tratar nesse nosso devocional, buscando entender e fortalecer a nossa unidade, nosso vínculo um com o outro, né, na comunhão e também no ajuntamento e na operação ministerial da igreja, de todos aqueles que fazem parte do corpo vivo de Cristo, que é um organismo vivo, mas que também é uma instituição, né, onde as pessoas se reúnem, se encontram para adorar, para servir e também para aprender acerca de como viver da melhor maneira a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E um dos grandes objetivos que a gente encontra, né, no texto, no ensino do Novo Testamento, é justamente sobre a unidade da igreja, né? Então, é sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. E o Novo Testamento também fala com frequência sobre a necessidade de se batalhar, de se lutar, de se empenhar pela unidade da igreja local, pois é onde temos o nosso convívio, onde levamos os nossos filhos, reunimos como família, nos encontramos com outras famílias, e assim, então, a importância de que todos esses que se ajuntam possam estar em unidade, unidos pelo vínculo da paz, como diz a palavra de Deus, e é sobre isso que a gente vai tratar nesse nosso devocional. Bem, quando a gente pensa em unidade, cabe aqui uma definição prática do que seria, biblicamente falando, unidade, né? Então, unidade da igreja é o seu grau de isenção de divisão entre os verdadeiros crentes, tá? Quanto menos divisão, mais unidade, em outras palavras. Então, o quanto, né, buscamos para evitar a divisão é justamente a característica que vai dizer se somos unidos ou não como igreja do Senhor Jesus Cristo. E, claro, tem alguns aspectos que a gente tem que entender e pensar e trabalhar e desenvolver em cada um de nós para sermos agentes da unidade no corpo de Cristo, agentes da unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Bem, o Senhor Jesus e a unidade da igreja é algo que a gente tem que sempre parar e pensar. O quanto o Senhor Jesus trabalhou, tem trabalhado e deseja que trabalhemos pela unidade da igreja. Então, olha só, há uma grande ênfase nas palavras do Senhor Jesus sobre a unidade na igreja. Esse era o alvo dele, né? Lá em João 10:16, ele fala um rebanho e um pastor. Então, percebam que, seja na comunidade de Israel, seja na comunidade da igreja, né, a unidade deve ser buscada. E a expressão é lá em João 10, que ele fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, é um rebanho e um pastor, né? Ele também ora por todos para que haja unidade, né? Quando a gente vai lá para o texto de João, né? Também 17:21 diz, a fim de que todos sejam um. Essa é a busca do Senhor Jesus em favor da sua igreja, que todos sejamos um, estejamos unidos em propósitos, né, espirituais, ministeriais, de vida, prática, cotidiana, que possamos ter os mesmos objetivos, né, excelentes para os propósitos eternos de Deus, enquanto estivermos aqui como igreja do Senhor Jesus, até aquele dia que o Senhor vier nos buscar, e aí para sempre estaremos com o Senhor. O desejo dele é justamente que sejamos um.
E essa unidade será um testemunho para os descrentes, né? Pois Jesus também, lá no capítulo 17, que é a sua oração sacerdotal, no versículo 23, ele diz: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, percebam que a nossa unidade de pensamento, nossa unidade de propósito, vai dar um testemunho aos de fora sobre o Senhor Jesus e o seu grande amor, a sua obra redentora na cruz. Se nós que estamos na igreja buscarmos a unidade na palavra com os nossos irmãos, nós teremos uma testemunha mais eficaz do amor do Senhor Jesus pela humanidade. Esse é o propósito e objetivo do Senhor Jesus com relação à unidade. É isso que ele fez, é por isso que ele trabalhou, e é nisso que ele nesse propósito que ele nos resgatou e nos colocou na sua igreja. Agora, qual é a nossa parte, né? Definimos o que é a unidade da igreja, vimos a intenção do Senhor Jesus por essa unidade, e aí vem uma outra questão. E a nossa parte? O que depende de mim? O que depende de você? O que depende de nós para que essa unidade realmente aconteça e esse testemunho poderosíssimo seja dado de dentro para os que estão de fora. Então, temos um texto muito especial que trata sobre essa questão, que está lá em Efésios, né? Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 6, e nós vamos, então, observar, olhar com mais atenção o que encontramos aqui em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Eu convido aqueles que podem, né, que abram sua Bíblia para acompanhar a leitura desse texto, né? E aqui, então, nós começamos em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, e nós lemos assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Primeiro, uma súplica do apóstolo Paulo, né, que diz respeito à unidade da igreja, devido à sua posição, vocação e chamado, né? Então, olha só, quando ele diz rogo-vos, é justamente um clamor, uma súplica que dele, e aí é o seu testemunho particular, né, que ele, né, foi chamado para ser um ministro do Evangelho, um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Ele foi um grande missionário enviado pelas igrejas, né, para implantar novas igrejas em outros lugares. Então, esse era o objetivo dele, começar igrejas unidas no propósito de exaltar, glorificar, servir e obedecer ao Senhor Jesus, a fim de que mais e mais pessoas pudessem ouvir do grande amor de Deus. E ele trata, então, essas duas questões aqui já nesse primeiro versículo do capítulo 4, que é justamente, né, a vocação e o chamado. Bem, a vocação nós abrimos de uma forma muito ampla, né, para o primeiro aspecto é a salvação, né? A nossa vocação e o nosso chamado é para a salvação. É crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, subiu naquela cruz e morreu para dar perdão dos nossos pecados e nos salvar. E o que vem na sequência disso é justamente a atitude de cada um em relação aos seus dons e talentos concedidos pelo próprio Deus. Inclusive, esse capítulo fala sobre isso, né? E como a gente usa os nossos dons e talentos para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e assim ser um testemunho poderosíssimo, né, para a salvação das pessoas. Bem, o rogo, então, do apóstolo Paulo é que, através do nosso chamado, da nossa vocação, nós coloquemos os nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem usado o seu dom, o seu talento para unir, para fortalecer, para edificar as pessoas da sua comunidade, da sua igreja.
Esse é o propósito da unidade na igreja. Já no versículo 2, nós lemos o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Perceba, então, que a unidade da igreja implica em humildade. Não é porque eu sei, não é porque eu faço, né, que eu não devo ser humilde, né? Isso é muito importante. Ora, meu dom é esse, meu talento é aquele, e eu devo usar isso com humildade e não de forma orgulhosa, né, e arrogante. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o caminho das pedras para a gente manter a unidade na igreja e fazer da nossa igreja uma igreja forte, aonde está um testemunho, né, maravilhoso de fé, de amor e de esperança para as pessoas que estão, né, ao nosso redor. Então, a humildade é justamente ali um dos atributos, né, do caráter cristão importantíssimos para mantermos a unidade na igreja. Ele diz mais, mansidão, porque é assim que a gente consegue transmitir os valores espirituais da palavra de Deus, através do domínio próprio, né, que é a mansidão, em outras palavras. E também a longanimidade, essa bondade estendida, né? Não basta apenas um ato de bondade, nós devemos viver uma vida, né, de bondade. Então, uma vida longânima na presença do Senhor diante dos nossos irmãos. Percebam que é desafiadora a unidade, porque fala do que Deus quer realizar e moldar em cada um de nós. Se buscarmos essas coisas, estaremos mantendo a unidade na igreja. E, claro, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque, realmente, quando nós falamos de um ajuntamento na igreja, nós estamos falando de pessoas com cultura diferente, né, costumes diferentes, né, origens diferentes, em todas as áreas da vida, mas, ainda assim, o propósito de Deus é juntar todos esses num propósito em que nós sejamos adoradores do Senhor e sejamos seus ministros, né, que servamos a Ele para que o seu nome seja glorificado, exaltado e as vidas edificadas na palavra de Deus. E o suportar é o socorrer, é o ajudar, é o ter a paciência, como vimos, longanimidade, com relação a cada um que tem o seu ritmo, o seu crescimento e o seu desenvolvimento, né? Cada um tem a sua maneira de crescer, né, na graça, na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. E aí está o grande desafio, né, de suportarmos uns aos outros e não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas em amor. Esse, de fato, é um grande desafio, mas é isso que vai manter a unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Claro que nós não estamos falando aqui nada de forma abusiva, né? Nada daquilo que seja abusivo dentro da igreja. Também isso deve ser evitado, porque isso não edifica, isso divide pessoas que se aproveitam da igreja, né, para isso ou para aquilo de forma espúria e carnal. Não, isso a gente não deve tolerar. Aliás, a Bíblia diz muito claramente que a gente deve cuidar dos domésticos da fé, mas combater e confrontar os hereges, né? Aqueles que mentem em nome da fé. Isso também nós não devemos permitir na igreja, porque isso sim vai trazer a divisão no corpo de Cristo. E também o texto avança aqui para a gente no versículo 3, dizendo o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Opa! Esse versículo é o versículo central aqui, quando a gente pensa em unidade na igreja. Veja bem, o que prova essa unidade, né? O que prova a nossa unidade como igreja? A paz. Se há paz na nossa igreja, nós estamos vivendo em unidade. Agora, se não há paz, né? Se o que falamos ou fizemos, né, não trouxer paz, não estamos produzindo unidade. Por isso, né, que eu fiz essa advertência. Os hereges, aquelas pessoas que querem abusar, né, de um ambiente espiritual para seu próprio proveito, a sua
cobiça, sua ganância, bom, esses, ao contrário de produzir unidade, eles vão produzir divisão. E por isso a igreja tem que estar sensível espiritualmente para discernir, né, entre o certo e o errado e corrigir aquilo que está errado dentro da comunidade, para que não haja divisões, para que o joio não cresça, né? Não se espalhe ali através de coisas que não são bíblicas, que não são cristocêntricas no seio da igreja do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos os pastores, temos os mestres, temos aqueles que são responsáveis pela doutrina e a palavra de Deus. Mas está aqui, esse é um termômetro muito bom, porque se o que falamos não produz paz, a paz, então, não trará a unidade. Essa que é a verdade. Mas, por outro lado, se falamos ou fazemos, ou se o que falamos ou o que fazemos trouxer paz, então estamos vivendo a unidade que o Senhor Jesus deseja e pela qual Ele nos salvou. E aqui, então, temos o divisor de águas, um termômetro para saber o que falamos, o que fazemos. Produz paz? Se produz paz, teremos unidade na igreja. Mas se contendemos, né, causamos dissensões, então não trazemos paz para a comunidade. Isso, por consequência, trará aí desunidade, né, ou desunião para aqueles que congregam. Está aí o grande desafio para cada um. Buscar levar a paz através do que falamos, do que fazemos, de como nos posicionamos, né, diante da igreja do Senhor Jesus. E os últimos versículos aí 4 a 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. O versículo 4 fala da parte prática, né? Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bem, não dá para negar isso, essa é a parte prática. Quando estamos juntos, quando nos reunimos, é isso que expressamos, uma unidade. É o que devemos expressar, uma unidade, reconhecer que só há um Senhor que nos une, que só há um que morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. É Ele que temos que seguir e o seu Espírito foi derramado sobre todos aqueles que creram. Então, o Espírito ajuda nesse vínculo da paz, de um para com o outro, né? Uns para com os outros. E aí, então, nós temos o caminho certo a seguir, a parte prática. Já os versículos 5 e 6 falam justamente da parte doutrinária, né? Quando a gente olha aqui para o versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, diz justamente daquilo que nós cremos. Se o que cremos realmente está nas Sagradas Escrituras, a nossa fé é una. Mas, se as pessoas estão crendo na Bíblia e mais alguma coisa externa à palavra de Deus, cuidado. Se há muitas invencionices, né, crendices, que não têm amparo, base sólido nas Sagradas Escrituras, isso é um alerta. Por isso que é uma questão doutrinária. Não. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Não o que os homens acham, mas o que Deus diz através da sua palavra. E a nossa interpretação bíblica, ela deve seguir aquele método chamado histórico-gramatical, ou seja, o que dá sentido a cada palavra e as frases, né? Não pode ler uma coisa e interpretar outra, tá certo? Então, aí essa questão. E o versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Bem, o maior interesse, então, é justamente que o Senhor seja, né, o propósito e o objetivo dessa unidade. Doutrinariamente falando, se o Senhor não está agindo, não está sendo o agente e, por fim, aquele que está sendo glorificado por agir em nós, a nossa unidade não é pela nossa força. A nossa unidade tem que ser pela força e o poder do Senhor. Temos a parte
e o objetivo do Senhor Jesus, a nossa parte, e agora vemos a parte de Deus, o Pai, que está agindo em todos para que esse propósito de unidade, orado, desejado pelo Senhor Jesus, se cumpra em mim e em você, se cumpra em nós, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, cada um tem a sua parte aqui, e a nossa é buscar o vínculo da unidade pela paz, né? O vínculo do Espírito pela paz que o Espírito Santo produz em cada um de nós, né? Que o Espírito produza essa paz em nós, formando uma unidade forte, né? Forte contra as investidas do inimigo e também contra os ataques de fora que a igreja, nós sabemos, sempre enfrenta. Então tá aí, possamos buscar essa unidade da igreja a cada dia, com humildade, com amor, com paz. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal do Templo Batista de Indianópolis, se inscreva, né? E também clique aí no sininho para receber as notificações, né? E assim, sempre que tiver uma novidade, um novo devocional, um culto ou alguma programação, você receberá aí, né? No seu WhatsApp, onde você se inscrever aí, né? No canal do Templo Batista de Indianópolis, tá bom? Não deixe de dar o seu joinha, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se foi uma bênção para você, pode ser uma bênção para outras pessoas também, tá certo? Então vamos orar, encerrando essa parte. Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua palavra, que o Senhor venha falar aos corações, ó Deus, através da exposição das Sagradas Escrituras, e que todos possamos entender e buscar a unidade na Tua igreja, Senhor. Que sejamos agentes que promovam a unidade, Senhor, e não a divisão, para que o Teu nome seja glorificado e para que o nosso testemunho seja mais eficaz para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa igreja possa ser, ó Deus, um instrumento de bênção, que possa promover fé, paz e esperança, resultando-se na salvação de muitas vidas. É o que te pedimos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoe, um bom dia na presença do Senhor e até os nossos próximos devocionais. Shalom a todos.